Boa noite, como é que estão? Eu estou agora aqui na cidade de Itaperuna. Eu não sei se todos conhecem, eu passei um período em Rio das Ostras, morando em Rio das Ostras. Passei uns 4 anos morando em Rio das Ostras. Foi uma bênção. Conheci pessoas abençoadas, maravilhosas. Participei da igreja, frequentei e fui membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, do bairro Anseada. Foi uma bênção lá com meus irmãos. Eu só tenho que agradecer ao Senhor pelo período que nós passamos ali, né, com a cobertura do nosso pastor Adelino e a sua esposa Jaqueline. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor realizou ali e tem realizado em nossas vidas. E agora aqui em Rio das Ostras, agora aqui, aliás, em Itaperuna, na igreja, na casa de oração, né, o pastor Gervásio, né, nós estamos aqui, né, embaixo do seu ministério, e tem sido assim uma bênção do Senhor estar aqui no meio do povo do nosso Deus. E eu gostaria de estar nessa noite meditando com os amados em João, no capítulo 17, fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. O Senhor Jesus, nesse período aqui, ele vai iniciar, né, já começando a ser mais claro com os seus discípulos, a falar, né, se revelar, mostrar, né, o propósito dele estar aqui, quem era ele, o propósito dele estar aqui. Ele começa a se revelar para os discípulos. Se a gente for ver no capítulo 16, tem as palavras de despedida, quando o Senhor Jesus começa a falar com os seus discípulos e eles passam a entender, né, melhor. Eles até comentam que agora ele não estava mais falando, né, usando figuras, mas ele estava mais claro, ele usava sempre, o Senhor Jesus vai falar com os discípulos através de parábolas. Mas agora o Senhor já estava esclarecendo mais aos seus discípulos o propósito da sua vinda. E diz aqui a palavra do Senhor, vamos estar lendo? Diz assim, ó: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Então ele vai falar com Deus: Pai, está chegando o momento, chegou a hora, né, de se cumprir. Ele estava falando em relação, né, à morte dele, em relação à finalidade, o que ele veio fazer aqui, que é entregar, né, a sua vida, dar a sua vida por amor à humanidade, por amor aos homens. E diz aqui também: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, né? Jesus tem autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, querido, a todos que Deus, né, deu a Cristo, a Jesus, tem direito à vida eterna. Então ele vai falar mais sobre isso aqui, ó. E a vida eterna é esta, né? O propósito do Senhor também é dar a vida eterna, querido. É nos conceder uma vida eterna. Muita gente acredita que morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Mas não é verdade, amado. Nós temos, o nosso espírito não morre, a nossa alma não morre. O que morre é essa carne, esse corpo é que morre, né? Ele é corruptível, ele morre, ele acaba. Mas a alma não, o espírito não, faz parte do nosso Deus, né? E diz assim:
E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, esse é o propósito de Jesus. Fazer com que os homens conheçam ao Deus verdadeiro, ao Deus Pai, ao Deus Criador. Que os homens se voltem para Ele. Quando Deus cria ali no Jardim do Éden, Adão, depois a Eva, quando Deus cria eles dois, o que Deus desejava era que o homem pudesse manter um relacionamento com Ele, pudesse viver nessa terra, mas mantendo um relacionamento com Ele, relacionamento de pai para filho. Era isso que Ele queria. E um relacionamento íntimo, tanto que Ele vinha na virada da tarde, Deus vinha para conversar com Adão, conversava com ele. Está escrito isso no livro de Gênesis. E aqui diz assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Muitos deuses se levantam, querido, muitos deuses se levantam, mas o único Deus verdadeiro é aquele Deus criador do céu e da terra. É o Deus que é em espírito e é o Deus que é o nosso Pai, nosso Criador. Amém? E diz assim, a quem, né? É o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, alguns acham, ele é um profeta. Não, Jesus Cristo é o enviado. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Ele veio aqui nessa terra para salvar a humanidade. Porque hoje, se a humanidade crê em Jesus Cristo, será salva e terá vida eterna. Então, Jesus veio para salvar a humanidade que se corrompeu lá no Jardim do Éden com a desobediência e continua hoje o homem em desobediência. Se afasta de Deus, faz o que dá na sua cabeça, comete tantas loucuras, se perdem nesse mundo. Mas Jesus veio para salvar essa humanidade, para dar ao homem uma nova oportunidade deles voltarem a ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus. E diz assim, eu te glorifiquei, Jesus falou. Ó Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, todo o propósito de Deus para Jesus, o Senhor realizou, Jesus realizou. Todo o propósito do Pai, toda a vontade do Pai foi realizada em Jesus. Nós sabemos que Adão, ele vai quebrar, ele não vai realizar o que Deus queria. Por causa do pecado, ele não vai completar a obra que o Senhor queria, que era que a humanidade tivesse acesso a esse Deus maravilhoso como o Pai. Mas entrou o pecado e separou. Mas em Jesus, nós temos, que é o nosso segundo Adão. Em Jesus nós temos. E diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai. Jesus está orando, falando. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então você pode notar que o Senhor Jesus, está escrito aqui na palavra dele, está no livro de João, no capítulo 17, na Bíblia, na Sagrada Escritura. Então você pode ver que Jesus vai falar que ele tinha uma glória com o Pai. Ele morava com o Pai, ele vivia com o Pai. E ele veio por uma obediência ao Pai. E veio a essa terra para salvar a humanidade. Então, amado, aceite esse Jesus maravilhoso, acredite nele, acredite em Jesus, entregue o teu caminho, a
tua vida a Jesus, confia nele, o mais ele vai fazer. Confia nele, o que ele quer que você confie, acredite, entregue o teu caminho a ele, querido. E ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus veio, né? Ele separou os seus discípulos, nós sabemos que é os 12 apóstolos, separa os seus discípulos e vários outros, né? Que recebeu a palavra do Senhor Jesus. E ele falou assim: eles têm guardado a tua palavra. Então, meu querido amado e amadas, em nome de Jesus, né? Se volte para Jesus, porque a vida eterna é para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Acredita em Deus e também crê no seu Filho que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Deus te abençoe e te dê vitória, que em nome de Jesus, querido, que nada nesse mundo possa separar você desse grande amor de Deus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele te amou primeiro, Ele ama você e te amou primeiro, e o que Ele quer, o desejo de Deus é que você volte a ter um relacionamento de pai para filho com Ele. Deus te abençoe e te guarde, que você possa curtir, que você possa, em nome de Jesus, enviar esse vídeo também para alguém que precise ouvir essa palavra, amado. Em nome de Jesus, para que possamos estar cada vez mais ministrando a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, querido, e te dê a paz do Senhor. Amém?